Meus irmãos, vamos lá então abrir a Escritura, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós temos lido toda a carta. Hoje eu vou ler com vocês apenas até o versículo 7. Eu preciso terminar, concluir o que nós começamos na quarta-feira passada. 1 Coríntios, capítulo 13. É o versículo 7. Diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retira. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente e é benigno, o amor não arde ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Sofre, crê, espera, tudo suporta. E ainda no comecinho do versículo 8 diz: o amor jamais acaba. Muito bem, esse é o texto. As crianças vão subir? Ou não? Não? Não vão subir, então eu preciso que os dois cidadãos aqui, fiquem quietinhos, tá bom? Bem, irmãos, eu vou continuar no verso 4, onde nos versículos de 4 a 7, Paulo menciona pelo menos 15 características do amor cristão. E aí vocês lembram que nós começamos na quarta-feira passada a exposição, falamos sobre o que o amor é, não é? E falamos também sobre o que o amor não é. E aí gastamos tempo a respeito desses temas e vimos com bastante... Eu preciso ter as crianças muito quietinhas, senão atrapalha de outro na frente, por favor. Então, observem, refletindo sobre aquilo que o amor é, apenas para recordarmos, nós falamos sobre o amor paciente. Vocês lembram, irmãos? O amor é paciente. Uma palavra aqui utilizada no grego, que tem uma referência à paciência com pessoas e não em relação às circunstâncias. Foi um destaque que eu dei aqui também, Porque às vezes a gente acha que Paulo está falando sobre ter paciência em relação às circunstâncias da vida. Mas o termo aqui utilizado por Paulo é um termo que faz referência, o macro do fume, faz referência à paciência em relação a pessoas e não a circunstâncias,
Paulo também fala do amor que é bondoso, um outro destaque que nós temos aqui. E nós temos alguns teóricos que defendem algumas posições, como o que seria um amor bondoso, né? Nós temos Orígenes que destaca esse texto como sendo aquele amor que faz com que a pessoa se torne uma pessoa doce para todas as outras pessoas. É aquele amor que não te permite ser uma pessoa grosseira. E Paulo vai destacar isso mais adiante. Paulo vai dar essa ênfase mais adiante, né? Jerônimo falou do que ele chama esse amor, o amor bondoso, né? Que é uma referência à bondade em relação aos cristãos. Pois vejam, irmãos, há muitos cristãos que até são bons, mas que não são bondosos. Faz um destaque interessante aqui, e eu não mencionei isso para vocês, que é uma referência histórica. Na história não se tem registro de nenhum homem mais religioso do que Felipe II da Espanha. E muito embora ele tenha sido um homem extremamente bom em relação a alguns aspectos da vida, especialmente da vida social, e ele tem um grande destaque pela manifestação da sua bondade, no entanto, esse homem foi o homem que fundou a Inquisição Espanhola. Vocês já ouviram falar sobre a Inquisição? E o quão terrível esse movimento histórico foi para o povo de Deus, né? Nós temos outros exemplos. Paulo vai falando sobre o que o amor não é. Nós destacamos aqui que o amor não é um amor invejoso. Lembram disso? É um amor que sente inveja, né? E aí existem pessoas que defendem que há dois tipos de pessoas no mundo. Isso aqui é interessante a gente destacar também, ainda aqui de introdução, né? Que são os milionários e os que desejam ser. Então existem dois tipos de pessoas no mundo. Eu estou dando uma referência a um teórico que defende isso, né? Aqueles que já são milionários e os que desejam ser. Quem não deseja ser. A verdade é que eu penso que nenhum de nós aqui acharia ruim se nós crescêssemos um pouquinho mais financeiramente, né? Ou acharia, ou tem alguém que diria, não, eu não quero, não desejo, se você não desejar, eu te dou minha conta e fique à vontade para me abençoar. Mas esse teórico também defende isso, que existem duas pessoas no mundo, os milionários e aqueles que desejam, sim. Ele diz também que há dois tipos de inveja. A primeira deseja as posses de outros, e é muito difícil evitar isso devido ao fato de que esse desejo é extremamente humano, né? Nós desejamos, nós queremos, mas a outra que ele destaca aqui é ainda pior, porque é a inveja daqueles que invejam o que o outro tem em relação ao que você não tem. Então, é inveja daquilo que o outro possui porque você também não possui, né? Então, esse tipo de inveja que é destacada aqui para nós, e fala do amor que não se vangloria. Eu estou usando uma linguagem um pouco diferente da que está descrita aqui, para a gente lembrar do que foi tratado. Então veja, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O destaque que eu quero dar, que nós terminamos aqui, irmãos, foi em relação ao versículo 5. Veja,
Paulo continua destacando sobre o amor, agora falando sobre o que o amor é. O amor é paciente, nós falamos daquela paciência esticada ao máximo, aquela paciência que não perde que não perde a paciência com o outro, né? É a paciência esticada ao máximo mesmo, a paciência levada ao limite, né? O amor é benigno, o amor não arde ciúmes, não é ciumento, não se ufana, não se ensoberbece. Agora no verso 5, e aqui a gente retoma, né? Eu parei aqui, Paulo vai dizer que o amor não se conduz, o que ele diz aí? Inconvenientemente. Muito bem. O que seria o destaque que Paulo está dando? O que seria um amor que não se conduz inconvenientemente? Bom, eu agora passo a escrever isso aqui e destacar isso aqui. Quero ouvir a opinião de vocês também. Paulo usa essa expressão. Um amor que não é inconveniente, né? O que seria esse amor? Essa expressão de amor? O que vocês acham? Isso vai pegar todos nós aqui, eu acho, em alguma medida. Em alguma medida vai pegar todos nós. A não ser que você seja assim, uma pessoa exemplar. Eu espero que você seja mesmo. Então vai pegar todos nós porque às vezes eu pego isso aqui também. Então o que seria um amor que não se conduz inconvenientemente? Bom, a nova linguagem de hoje traz uma expressão um pouco mais compreensível para nós. Alguém tem aí a nova linguagem de hoje? Um amor que não maltrata. Olha que interessante, né? Quanto à nossa versão, que é a Almeida, revista atualizada, traduz como o amor que não se conduz inconvenientemente. Nós temos uma outra versão que usa uma expressão talvez um pouco mais compreensível para nós. Esse amor é o amor que não maltrata, ou seja, é o amor que não é grosseiro. Essa é a ideia do grego aqui. Quem ama não é grosseiro. Quem ama não é grosseiro. E aí por que eu disse que isso aqui nos pega? Porque, meus irmãos, vejam que a Bíblia está nos ensinando que o amor não pode ser grosseiro. E quem de nós aqui pode dizer que em algum momento da vida não agiu com grosseria? Para a nossa vergonha, eu penso. Menos para mim, minha vergonha. Às vezes nós, infelizmente, apesar de aprendermos tanto com Cristo a respeito de como manifestar esse amor na vida cristã, né, nós incorremos nesse pecado de sermos um tanto grosseiros. Grosseiro com o cônjuge, grosseiro com o irmão. Às vezes nós somos grosseiros uns com os outros. Agora, observe o destaque que Paulo está dando aqui. O amor não maltrata, né? É a versão do Júlio leu aqui. E a outra versão, o amor não é grosseiro. Bom, um fato significativo que em grego a palavra que se utiliza para graça e para a expressão encanto é a mesma que é utilizada aqui. Olha que interessante. Há um tipo de cristianismo, irmãos, que se deleita em ser descortês, e eu diria que quase brutal às vezes. Pensa, não está exagerando, porque não é raro nós observarmos pessoas que, apesar de professarem a fé em Cristo Jesus, às vezes agem assim, de forma descortês, de forma grosseira,
e às vezes até brutal, numa resposta, num comportamento, na forma de lidar com uma pessoa. E veja que a Bíblia nos ensina aqui a nossa postura, o nosso comportamento, o amor de fato, o amor de Cristo, é esse que não se conduz inconvenientemente, que não é grosseiro, ou seja, é uma chamada de fato a uma vida de cortesia, né? A uma vida de bondade, eu diria que uma vida de doçura. Algumas pessoas vivem o cristianismo, às vezes, desnudez, e acham terem força nessa forma de viver o cristianismo. Eu estou me referindo àquela pessoa que diz assim: a minha palavra é assim, eu não volto atrás, é assim que eu penso, e sou assim mesmo. Tem pessoas que se comportam dessa forma, né? Mas, na verdade, esse tipo de cristianismo absolutamente tem nada de atrativo para nós, e nem para quem nos assiste, né? O cristianismo deve ser cortês, deve ser bondoso, deve ser um cristianismo em que as pessoas de fato manifestem esse comportamento de cortesia e de bondade uns pelos outros. Bom, refletindo sobre o que está descrito aqui, eu pergunto aos irmãos, em que medida esse amor tem se manifestado entre nós? Agora, uma maneira de aplicar o que nós estamos aprendendo aqui a nós, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, como nós manifestamos a vida cristã. De que maneira? Será que nós podemos realmente defender? Olha, de fato nós estamos aqui vivendo, manifestando esse amor que não se conduz inconvenientemente. Será que nós poderíamos defender isso? Ou nós temos que observar o texto e entender que é necessário que haja mudança, ou que nós lutemos para melhorar nesse aspecto, em relação ao tratamento, à tratativa um com o outro, né? É claro que nós precisamos melhorar, né, irmãos? Vocês concordam comigo, sim ou não? Precisamos. Acho que em todos os aspectos da vida, seja no relacionamento em relação ao irmão, seja no relacionamento em relação à esposa ou ao marido, às vezes em relação aos filhos também, né? Em relação a funcionários, a pessoas que trabalham conosco, colegas de trabalho. De uma forma geral, nós precisamos aplicar esse texto na nossa vida diária. Por quê? Meus irmãos, veja que não importa quais sejam os lugares por onde nós iremos andar. E isso aqui é muito interessante, porque seja onde for que nós estivermos, o nosso rosto, o nosso semblante, o nosso comportamento será sempre um sermão para quem está nos assistindo. Vocês entenderam o que eu quero dizer? E nós não podemos cair na esparrela, no engano de achar que nós estamos passando despercebidos pelas pessoas. Não. As pessoas nos assistem e elas estão de olho, observando, estão olhando para o nosso semblante, estão observando o nosso comportamento, e o nosso semblante, o nosso comportamento sempre será um sermão pregado, sempre. E a pergunta que nós precisamos fazer é: que tipo de sermão nós estamos pregando por aí? Porque pregar um sermão eloquente, bonito, avivado, que mexe com o coração, que mexe com as emoções, né?
Tem pessoas que sabem fazer isso muito bem, conseguem, né, extrair o texto em si, mas e no dia a dia? Será que as pessoas conseguem olhar para nós e extrair de nós, do nosso semblante, do nosso comportamento, esse mesmo sermão que faz o coração pulsar, esse sermão que faz com que as pessoas olhem e vejam, poxa, realmente é possível viver uma vida diferente, veja, eu me espelho nessa pessoa porque de fato ela é um exemplo de vida cristã e de conduta ética e moral. E nós precisamos observar o máximo cuidado isso, porque há uma certa afabilidade do amor cristão que nunca esquece, irmãos, que a cortesia, o tato e a amabilidade, ou seja, o ato de amar, podem ser considerados virtudes menores, mas que são coisas muito belas. E às vezes nós esquecemos disso. Existem pessoas que até acham que a cortesia, a bondade, a beleza no falar, a simplicidade no falar, são até vistas como características de pessoas fracas. E aí precisam se impor pela voz, pelo comportamento, e se esquecem que há uma expressão muito bela na vida cristã quando nós devolvemos, por exemplo, a ofensa com uma atitude de amor, de cortesia, de singeleza, não só em relação ao irmão, mas em todo aspecto da nossa vida, no nosso trabalho, nas pessoas que estão à nossa volta, com os nossos vizinhos. Portanto, eu entendo aquele texto como uma chamada a essa vida de cortesia, de amabilidade uns para com os outros, coisa que tem se perdido, irmãos, no nosso meio. Eu digo para vocês que, infelizmente, me assusta muito o interesse, tem tido nesses últimos anos assim, um interesse muito grande por pessoas que estão buscando estudar teologia. E eu ouvi isso de um grande teólogo, eu achei interessante a expressão que ele usou, porque parece que as pessoas estão buscando aprender, mas não para serem mais piedosas, não para serem mais amorosas, mas elas querem aprender para terem teologia na mão como se fossem granadas para serem lançadas umas contra as outras. E aí a cortesia vai embora, a amabilidade deixa de existir, né? E aquele ambiente deveria ser um ambiente de ensino, de aprendizado, de crescimento espiritual, passa a ser uma rinha de luta, onde teólogos se agridem com as suas opiniões. E olha que isso tem virado moda aí, viu? Tem virado moda, infelizmente. E nós não podemos cair nesse erro. Precisamos olhar para essa cultura e aprender com ela. Bom, mas Paulo continua aqui usando uma outra expressão não menos importante. Veja, o amor não se conduz inconvenientemente, ou seja, não é grosseiro, mas Paulo vai dizer, não procura o que, irmãos? Seus próximos, não procura os seus interesses. Bom, o que seria isso então? Que tipo de manifestação seria essa? Um amor, não é um amor egoísta? Muito bem, concordo com você, de modo que até escrevi aqui na minha mão egoísta, não é um amor egoísta, né? Bom, agora, o que seria um amor egoísta? O que se manifesta na vida cristã um amor egoísta? O seu próprio bem-estar. Bom, não pensa nisso. Sabe que é possível? Interessante. Bom, eu escrevi aqui o seguinte, que esse amor sem interesse é o amor que não insiste em seus direitos. Vou tentar explicar o que eu quero dizer. O direito de si próprio, né? O seu direito. Porque, meus irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Porque tem de crente que enche o peito
bate nele dizendo assim: eu quero exercer os meus direitos, e pelos meus direitos eu vou longe, pelos meus direitos eu passo por cima de qualquer pessoa. Eu já ouvi isso de crentes. Se eu tiver no meu direito, ninguém me segura. Já ouviram isso? Pois é, meus irmãos, biblicamente isso está errado, porque o amor não busca os seus próprios interesses. Não, esse amor não insiste em seus direitos. E aí eu quero fazer um link aqui com aquilo que nós já vimos lá atrás. Veja, Paulo, na maioria de suas cartas, ele começa se intitulando da seguinte forma: Paulo, servo de Deus. Eu já tive a oportunidade de falar sobre essa expressão com vocês. O que seria um servo? Bom, a expressão no grego lá é doulos, significa escravo. Escravo, aquele que se coloca embaixo, ou aquele que rema embaixo, eu uso eu entendo de uma outra forma. Veja, o que seria uma pessoa que é servo, do ponto de vista bíblico? Vou pontuar isso aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar. O que seria uma pessoa? O que é servir? Melhor, o que é servir? Como nós entendemos isso? O que seria servir? Vamos lá, gente, vocês estão... O que está acontecendo que vocês estão participando? Atender as necessidades um do outro. Bem, isso é servir. E aí, o que mais? O que seria servir? O que nós entendemos com essa expressão que Paulo usa? Doulos, escravo, servo. O servo não tem vontade própria. Bom, aí tem mais a ver com uma expressão do grego, né, que é a ideia de escravo. Interessante, vamos pensar nisso aí. O que mais? Eu sei que você está doido para falar. Serve aquele que está sempre de prontidão? Interessante. Sempre de prontidão. O que mais? Pensai. Daqui a pouquinho eu vou dar um conceito do que é ser servo. Eu acho que é uma junção de tudo que a gente está elaborando aqui agora. Muito bem, eu penso que é servir. Ser servo, irmãos, é colocar os seus sonhos, planos, desejos à disposição, não de si próprio, mas de quem o siga. Vocês entenderam isso? Isso é servir. Isso é ser servo. Antes, quando eu era senhor de mim mesmo, todos os meus planos, sonhos, desejos, objetivos de vida buscavam e contemplavam um único objetivo: satisfazer a quem? A mim mesmo. Esse sou eu, ímpio. Mas uma vez transformado agora pelo poder do Espírito Santo de Deus e transformado em um servo, os meus planos, sonhos, desejos, tudo aquilo que eu desejo, que eu sonho, que eu planejo, cumpre um único objetivo na minha vida. E qual é o objetivo? Servir a quem? Não mais a mim mesmo, mas aquele que me salvou. E é por isso que Paulo se apresenta assim: Paulo, servo de Deus. O que Paulo está dizendo era: antes eu vivia pelos meus próprios interesses, todavia agora todo o meu ser cumpre um único objetivo: servir aquele que me salvou. Agora, olha que interessante, irmãos, porque se Paulo está dizendo aqui, o amor não procura os seus interesses,
interesses, né? Não seria esse o amor que serve? Porque se esse amor não procura os próprios interesses, ou seja, os meus interesses, ele deve estar manifestando ou sendo vivenciado buscando o interesse de quem? Se não é o meu, só pode ser o outro. Agora, interessante que eu disse que esse é o amor que não existe em seus direitos. Vamos lembrar que nós estudamos lá atrás? A igreja, os irmãos, estavam vivendo uma contenda tão terrível que estavam levando uns aos outros para os tribunais seculares. E eles estavam buscando os seus próprios interesses. Não havia ali nenhuma manifestação de vida cristã de modo que levasse esses irmãos a absorverem a dor, a suportar o dano, por amor daquele que está ofendendo. Então, eu busco os meus próprios interesses, e a igreja estava vivendo assim, porque em última análise, como eu disse, há no mundo dois tipos de pessoas: as que estão continuamente pensando em seus direitos e as que estão continuamente pensando em seus deveres. Então, quando eu não era salvo, eu vivia continuamente buscando os meus direitos. Agora que sou salvo, eu olho para as Escrituras, eu aprendo com ela e vivo diariamente pensando nos meus deveres. Interessante isso. Porque veja, se os meus sonhos, planos e desejos e vontades agora existem para estarem submetidas à vontade do outro, de quem eu sirvo e não de mim mesmo, então não seria nenhum exagero dizer que eu preciso olhar para a Escritura e viver aquilo que ela me ensina em relação aos meus deveres. Ou não é isso a vida cristã? Ou tem muita gente achando que viver a vida cristã é buscar os seus interesses, quando na verdade a Bíblia nos ensina a manifestarmos não os nossos interesses, mas os nossos deveres enquanto cristãos. E quais são os nossos deveres em relação ao outro, ao irmão? Amar, respeitar, e Paulo vai dizer, suportar-os, compreender uns aos outros. Isso é meu dever. Ainda que às vezes eu me irrite, ainda que às vezes eu me aborreça, ainda que às vezes, mas veja, é meu dever suportar o irmão em amor. Mas a pergunta é: quão dispostos nós estamos a manifestar esse amor? Fala, João. Pastor, esse texto suportar, tolerar, suportar, não suportar. De dar suporte, sim. Agora veja, quando um irmão erra com você, irmão, né, e você não retribui na mesma medida, e você, ao invés de retribuir com um sentimento de vingança, de troco, e você manifesta amor, paciência, interesse em ensinar o caminho da verdade, isso não é ser suporte? Né? Então, essa é a manifestação que deve existir na vida cristã. Então, não pensar nos meus próprios interesses, mas sim nos meus direitos, né? E veja, Paulo continua no texto, irmãos, depois de mostrar para nós que esse amor não pode ser um amor egoísta, ele vai usar uma outra expressão interessante. Ele vai dizer que esse amor não se exaspera.
O Almeida gosta de usar umas palavrinhas assim, né? Ufana, exaspera, umas palavrinhas que às vezes nos causam uma confusãozinha. Mas o que seria o amor que não se exaspera? Se mostra nervoso. Um amor que não se mostra nervoso. Seria isso? O que mais? Um amor que não se irrita. Muito bem. Eu diria que é o amor que não se ira facilmente. Bom, a Bíblia já nos ensina, né? Irai-vos, mas não pequeis. E da ira para o pecado é uma fração, né? Um pulinho ali, bolados. Eu até acho, irmãos, que é uma situação extremamente difícil para todos nós. E quando nós nos iramos, é clamar mesmo por muita ação de Deus para que a gente suporte determinadas situações para não correr em pecado, né? Mas veja, o amor é um amor que não se ira facilmente, ou seja, é um amor que não se ira por qualquer coisa. E às vezes nós entramos num estado de vida assim tão complicado que parece que nós nos tornamos verdadeiros pavios de pólvora. Basta uma fagulha para explodir, não é? E quem aqui nunca se irou por coisa boba? Que depois você para e pensa assim: puxa, eu arrumei esse problema todo por isso mesmo, gente. Isso. Vou contar uma historinha para você, aproveitar que a Janaína não está aqui. Ela me proíbe, ela fala assim: você não fica me usando como exemplo. Mas no início do nosso casamento, jovens, né, bastante jovens, eu sou jovem ainda, como diz o filósofo Jacques, mas fomos no supermercado fazer compras. E Janaína, como toda boa dona de casa, vai para o supermercado fazendo aqueles cálculos, né, daquilo que precisa. Mulher, sim, o olhar da mulher é diferente do nosso, do homem. O homem, quando vai ao supermercado, costuma ser um pouco exagerado, não é não? Pelo menos a maioria dos homens. E comigo não é diferente. No supermercado, ela foi lá, pegou a sacolinha e colocou 4 tomates dentro da sacolinha. Eu acho aquilo absurdo. O que é isso, menino? É um quilo, hein? Tomate, vai para tomate, leva tomate, não, mas aqui não precisa de tomate. 4 tá bom. Não. E eu não aceitei aqui, falei, não, de jeito nenhum. Bom, eu e Juliana nunca, esses 19 anos de fazer nós juntos, nunca brigamos por conta de ciúme. Nem no período de namoro, mas já brigamos por causa de tomate. Olha só. E vou além. Por que eu estou contando essa história? Porque eu me irei profundamente, me senti afrontado, porque ela não respeitou a minha ordem. Ela já terrível, ela levou os 4 tomates. E às vezes, estou dando um exemplo descontraído, porque às vezes nós nos iramos por coisas muito pequenas, irmãos. Especialmente no casamento. Especialmente. Não sei por que alguns estão sorrindo. Às vezes coisas tão boas. Nós precisamos desenvolver essa paciência, né? Esse amor para o paciente. Sermos mais tolerantes uns com os outros, né? E às vezes nos falta isso. E nós incorremos nesse pecado da ira. Portanto, Paulo está falando aqui: o amor não se ira facilmente. Claro, tem toda uma razão porque Paulo está dizendo isso. Observe os problemas que a igreja está enfrentando. Igreja dividida, uma igreja em que as pessoas não se respeitavam mais, né? Uma igreja em que até as esposas não estavam mais querendo respeitar a autoridade de seus maridos, e
desejando usar a liberdade que o cristianismo trouxe para elas, para serem uma liberdade para ser exercida em amor, agora está sendo motivo de contenda, porque essas mulheres estão se levantando contra as autoridades, tanto as autoridades da igreja e também a autoridade que estava sobre elas, que eram seus próprios maridos, e estava causando contenda na igreja, estava causando divisão na igreja. E não é à toa que Paulo está dizendo e nos ensinando: o amor não se ira facilmente, o amor não se exaspera. A ideia de ser áspero mesmo, né? E às vezes nós somos um tanto ásperos. Vocês concordam comigo? Sim, somos, né? Então, o verdadeiro significado disso aqui, irmãos, é que o amor cristão nunca se exaspera com as pessoas, né? A exasperação é sempre um signo de derrota, signo de derrota para nós, para todo crente. Por quê? Quando nós perdemos a calma, quando nós perdemos a paciência, perdemos tudo. É aquela ideia, né, de que aquele que perde a paciência e se ira perde a razão. E não é sempre assim? Você pode estar coberto de razão, se irou, acabou, você perdeu a razão, deixou de ter razão, porque se irou. Então, para nós cristãos, quando isso acontece com a nossa vida, é signo de derrota, sem dúvida alguma. Então, veja, quando nós perdemos a calma, nós perdemos tudo, perdemos a cabeça, perdemos a razão. Agora veja, irmãos, o homem que domina seu temperamento pode chegar a dominar qualquer coisa. E isso para nós, os homens, é um desafio tanto quanto grande, eu diria. Porque aquele que consegue dominar o seu temperamento terá condições, e eu defendo isso, de dominar qualquer coisa na sua vida. Agora, quem aqui de nós domina perfeitamente o temperamento? Às vezes nós escorregamos, né? Em relação ao nosso temperamento. Bom, Paulo continua dizendo, após dizer que o amor não se exaspera, ele vai dizer: o amor não se ressente do mal. O que seria isso? Guardar mágoa, rancor. O amor não guarda rancor. Eita, coisinha difícil. Coisinha difícil. Nós, muitas vezes, por sermos rancorosos, né, deixamos até de cumprir com as nossas obrigações e responsabilidades no matrimônio, por exemplo, por causa de rancor. Pessoas que às vezes passam anos a fios sem terem uma reconciliação com parentes próximos por causa de rancor. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: ou coisa difícil é você conviver com pessoas rancorosas. Quem aqui conhece uma pessoa rancorosa? É difícil viver com essa pessoa, não é? Extremamente difícil, né? O problema é que nós, aí aqui que está o ensino maior para nós, né? É que quando a gente pensa nessa questão, a gente sempre tem a tendência de observar o rancor do outro, ou o comportamento rancoroso do outro. E quando somos nós os rancorosos? Nós acabamos de admitir aqui que é extremamente difícil viver com uma pessoa rancorosa, porque quando nós somos as pessoas rancorosas. Pensem bem, como é que as pessoas em nossa volta se sentem vivendo conosco? Se eu for assim, eu partir aqui correr, eu já vou chegar até a gente.
Desculpa, seus olhos, eu não entendi isso. Se eu tenho um coração, se o papai morreu, como é que eu chego na presença de Jesus no meu coração? Pois é por isso que a salvação é pela graça, irmão. Se não fosse, estava perdido. Quer exemplo maior da graça de Cristo na nossa vida? Se não fosse a graça de Jesus, o que seria de nós? Quem poderia se apresentar diante de Deus e poderia dizer: olha, eu vou entrar aqui por mim mesmo, porque eu sou uma pessoa boa? Não. Nós muitas vezes, ainda que não sejamos sempre, mas muitas vezes na vida manifestamos rancor, comportamento rancoroso por coisas pequenas. Nos tornamos ásperos, rancorosos, coisas pequenas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Parece que quanto mais velho a gente vai ficando, pior fica. Eu não sei se existe alguma ciência desse negócio, que se alguém explica isso, porque eu falo por mim mesmo. Eu já fui muito mais humorado do que sou hoje, podem acreditar. Parece que a gente vai, não sei, a vida vai ficando, sei lá, eu não consigo explicar isso, mas nós temos que ter o máximo cuidado, porque a tendência é essa, viu? Nós vamos ficando rancorosos, né? Às vezes amargos uns com os outros, qualquer coisa irrita, né? Eu já falei para o irmão que o copo não é aqui, é aqui. Já vi irmãos brigarem por causa de uma posição de um copo. Sério, irmãos? E brigarem de chegar de ficar sem se falar. E você de fora não consegue acreditar. É possível isso, irmão, não caiu um copo. Porque um queria aqui, o outro queria aqui. Acontece. Ou eu acho que isso não acontece aqui em nosso meio, esse tipo de comportamento, né? Não, graças a Deus. Fico feliz de ouvir isso. Bom, vocês estão dizendo que não acontece, então eu estou acreditando em vocês, né? Muito bem. O amor que não guarda rancor, a palavra traduzida aqui, guardar no grego, é o mesmo termo usado para contadoria, é a palavra que se utiliza para assentar no item um livro maior, de modo que não seja esquecido. Bom, deixa eu explicar que isso é precisamente o que muita gente faz. Uma das grandes artes da vida, irmãos, é aprender a esquecer. Que arte maravilhosa! Quem domina essa arte aqui? Vamos lá. Aprender a esquecer. Olha como eu desejo dominar essa arte na minha vida. E nós precisamos buscar isso, porque você quer ter um dom sublime, então tenha esse. Não queira dom de língua, não. Não queira dom de profetizar, não. Peça a Deus o dom de esquecer as ofensas. Dom maravilhoso. Olha, que crente nós seríamos se tivéssemos essa capacidade de esquecer as ofensas que recebemos. A igreja seria outra, não seria? Mas às vezes nós ficamos remoendo coisas pequenas entre nós, contendas. Conversinha. O irmão falou, a irmã deixou de falar, o pastor não fez o que eu queria, né? Isso acontece muito comigo, viu, irmãos? Eu digo 99 sims quando a pessoa me procura aqui. No dia que eu digo não, pronto, não presta. É assim. E assim com você também. Às vezes você diz sim, 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 sim. Aí no dia que você diz, olha, isso não dá. Eu sei que antes era aquela pessoa maravilhosa, deixou de ser. Somos muito melindrosos. Nós precisamos. Algumas pessoas falam isso, né? Sim. Olha, eu vou
vou dizer para vocês que se eu fosse aplicar aqui os conselhos que recebo de pessoas que querem me dizer como que a igreja tem que ser, ia virar uma bagunça. Falo isso para vocês com toda liberdade. Porque nós temos essa tendência de querer moldar as coisas segundo o nosso padrão, segundo aquilo que nós achamos, né? Aquilo que nós queremos ser. Sim. Nós cristãos temos que olhar para a Escritura, única e exclusivamente para a Escritura. Ela é o padrão. Eu não sou o padrão. E a gente tem que abandonar esse tipo de comportamento, né? Nós temos que olhar para a Escritura, olhar para Jesus e viver para a glória dele. Agora veja, Paulo continua aqui dizendo que, muito bem, o amor não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Que amor é esse que não se alegra com a injustiça? Eu acho que seria melhor traduzir essa expressão dizendo que o amor não encontra nenhum prazer em nada que esteja equivocado. Entendeu? O amor não encontra nenhum prazer em nada que esteja equivocado. E às vezes nós podemos incorrer nesse erro. Veja, o amor que não se alegra com a justiça não se refere, irmãos, ao prazer de fazer coisas equivocadas, mas ao prazer malicioso que nos sobrevém quando ouvimos dizer alguma coisa condenatória a respeito de outra pessoa. Vocês entenderam isso? E às vezes nós temos essa tendência. O irmão fala alguma coisa que é condenatória em relação ao outro, ao invés de nós corrigirmos, e nós falamos para o irmão: olha, não é isso para mim, não é bom que você tenha esse tipo de comentário. A gente se alegra, se regozija às vezes com o comentário. Sabe aquele tipo de sentimento assim? Ah, fulano de tal foi disciplinado? Foi, que coisa boa. Estava na hora. Eu sei que ninguém nunca ia fazer nada. Esse tipo de comportamento. Quando nós, na verdade, nós deveríamos chorar. Orar pelo irmão, abraçar meu irmão e dizer: olha para frente, prosseguir, vamos caminhar. Você enfrentou esse problema, mas você vai vencer isso em nome de Jesus. E nós estamos aqui para caminhar com você, para te ajudar nesse processo. E como isso é difícil, irmãos, porque às vezes a nossa tendência é ter um comportamento um quanto áspero em relação a alguém que comete algum pecado, né? E nós deixamos Jesus observar o que a Bíblia nos ensina. Então veja, o amor cristão não tem nada de malícia humana que encontra prazer nas informações malignas. Abandone isso em nome de Jesus. Quero dizer para você que se alguém te procurar aqui com qualquer comentário ofensivo, pejorativo em relação a quem quer que seja, não aceite, repreenda isso em nome de Jesus. Isso não é de Deus. Nós temos que ter o máximo cuidado com isso, né? Eu já vivi algumas experiências, quero compartilhar isso com vocês para encerrar aqui com a última expressão. Algumas vezes já entraram no gabinete irmãos para dizer assim: olha, pastor, eu vim aqui contar o que está acontecendo com o irmão fulano de tal. Então tá, então me conte. O irmão está fazendo isso, sim, está se comportando assim, está fazendo isso. Isso é um absurdo, a igreja não pode permitir, o conselho não pode permitir um negócio desse. E aí eu vou dizer para vocês qual é a minha conduta. Eu pego uma canetinha,
papel em branco, entrega na mão do irmão que você escreve, denuncie, a gente tratar. Não. De jeito nenhum. Não quero não. Então veja, esse irmão que não teve coragem de levar essa questão adiante, ele está preocupado com a santidade do bem-estar da igreja. Porque se estivesse, primeiro nem teria procurado o pastor sem antes cumprir Mateus 18, né? E ter com o irmão, conversar com ele, repreender. Isso acontece, irmãos. Então, veja, qual é o nosso comportamento em relação a isso? Nós precisamos olhar para a Escritura e abandonar qualquer tipo de possibilidade de pessoas que nos procuram com esse tipo de sentimento. Porque o amor sincero de Cristo é aquele que se alegra com a verdade. Ainda às vezes, ainda que a verdade às vezes doa, o que acontece? Pela verdade nós somos às vezes confrontados pela verdade e precisamos tomar posturas, confessar pecados, abandonar comportamentos que temos. Isso às vezes nos dói, mas nós devemos nos alegrar com isso, né? E isso não parece ser algo tão fácil. Bom, Paulo vai concluir dizendo o seguinte: o amor sofre, o amor crê, e o amor o quê? O que ele diz aí? Espera. Meus irmãos, nós poderíamos gastar muito tempo falando a respeito desses termos que Paulo usa aqui. Mas eu quero terminar apenas fazendo um comentário sobre o que Paulo diz aqui: o amor não sofre. O amor pode cobrir qualquer coisa. O amor nunca arrastará à luz um dia as faltas e os equívocos de outros. O que significa? Sofrer aqui ou suportar não significa suportar tudo no sentido de que eu sofro ofensas, eu sou maltratado muitas vezes, e aí algumas pessoas podem levar isso às últimas consequências. Pessoas que até sofrem agressões físicas, e por conta de um entendimento equivocado do texto, falam assim: não, eu tenho que suportar tudo isso. Não é isso. O suportar aqui é aquele amor paciente, nesse sentido. É ter paciência com a pessoa, mas eu penso que nunca está disposto a sofrer, por exemplo, agressão física. Eu já vi, inclusive, pastores dizerem para mulheres que estavam sendo agredidas e que estavam correndo até em risco de morte, dizer: não, você tem que suportar, porque a Bíblia diz que o amor não sofre. Não é esse tipo de amor que nós pensamos aqui, não. Porque o amor que não sofre é o amor que cuida também, não é? Então, isso precisa nos ensinar. O amor é aquele que cuida também. Então, meus irmãos, há muito o que dizer, o tempo não nos permite, mas eu quero dizer para vocês que eu penso que avaliar esses textos e esses termos que Paulo nos ensina aqui, certamente é edificante para nós, e desafiador também, porque aqui, quem de nós não incorremos em todas essas dificuldades, em alguma medida, obviamente, apontadas aqui pelo apóstolo Paulo, né? Se isso é realidade na minha vida e na sua, então nós precisamos buscar corrigir isso para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Ok? Certo, irmãos? Curva sua cabeça, nós vamos falar com Deus. Santíssimo e eterno Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, que é sempre desafiador para nós, pois nós reconhecemos o quão falhos somos, e o quanto nós precisamos avançar em todos esses conceitos que Paulo está aqui trabalhando com a igreja de Corinto, e que também devem ser estudados, vividos
vividos, praticados por cada um de nós. Ajuda-nos, e sabemos que não somos pecadores, e carecemos da graça do Senhor, e carecemos da condução do Teu Santo Espírito, para sermos cada dia melhores. Nós agradecemos por esse momento de ensino do Teu Pai, e certamente crescemos aqui um pouco mais, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém.